os tribunais de contas realmente são grandes desconhecidos da sociedade, não é? Por uma série de razões, os tribunais ficaram durante muito tempo muito acanhados, bom, em parte por decisão deles próprios, no sentido de ter uma postura assim, mais discreta, uma postura mais... não querer ser um órgão de grande interferência. Hoje a gente vive nisso, né? Tudo é muito midiático, as próprias instituições, as pessoas não estão se autocontendo, a gente vê isso lá dos ministros do Supremo, que toda hora dando entrevista, toda hora dando opinião sobre isso, sobre aquilo, tudo mais. Então, esse caminho nunca foi dos tribunais de contas, sempre foram instituições mais discretas. Eu acho que esse é um aspecto positivo, de fato, ter um pouco mais de discrição, um pouco mais de cuidado, não virar os conselheiros, seus membros, não quererem se tornarem celebridades, popstar, como alguns por aí querem, né, de outras instituições. O próprio Supremo a gente vê isso, né, com muita querer ser protagonista. Não é o caso. Mas de outro lado também, os tribunais precisam mostrar para a sociedade para que eles existem, para que eles servem, o seu trabalho, né, a sua atividade. Então, nesse sentido, é fundamental. A gente sempre diz isso, olha, o tesouro no fundo do mar, por mais que seja importante, mas no fundo do mar não vale nada. Então tem que mostrar, tem que justificar. Porque as pessoas é que mantêm o Tribunal de Contas, né? A sociedade é que mantém, que paga o imposto é que mantém o Tribunal de Contas. Então, aquilo tem que voltar. Olha, vale a pena ter um Tribunal de Contas. Ele está exercendo o seu trabalho. Aquela instituição ela não é de adorno, ela é uma instituição efetiva. Então, o que ela faz? Basicamente é um órgão de controle, controle externo. Um órgão independente, não é? Independente da Assembleia, independente do Poder Executivo, independente do Poder Judiciário, órgão independente. Todo controle, para ser efetivo, tem que ser independente, um órgão com autonomia. Então, tem orçamento próprio, quadro próprio de pessoal, e para poder, os seus membros, seus servidores são estáveis, os seus membros, os conselheiros têm garantias próprias da magistratura, as mesmas garantias dos desembargadores, as mesmas garantias e os mesmos impedimentos dos desembargadores, dos magistrados. Então, o que é que ele faz? O controle externo. Basicamente, o que é isso? Fiscalização de todos os atos governamentais que envolvem recurso público, que envolvem dinheiro público, né? Então, toda vez que um órgão faz uma licitação, o Tribunal de Contas verifica a licitação, se ela está de acordo com a lei, se ela está atendendo os princípios da economicidade, da legitimidade. Toda vida que se executa uma despesa, aquela despesa está de acordo com o orçamento, tem autorização orçamentária, de acordo com as leis do país, de acordo com, enfim, todo o ordenamento jurídico, né? Então é uma instituição que faz isso, ela fiscaliza o tempo inteiro, toda hora ela dá cautelares, olha, não pode fazer a licitação desse jeito, corrija isso, corrija aquilo. E toda hora a gente está fazendo isso. E não para parar, olha, se vocês corrigirem isso, por exemplo, se faz lá uma licitação, usa a modalidade de licitação tomada de preço, mas na verdade para aquele valor teria que ser uma concorrência. Ou então determinado critério, determinada cláusula que restringe a competitividade. Olha, isso aqui, pelo jeito que está aí, vão concorrer só 2 ou 3 empresas. Vocês têm que mudar isso para ter concorrerem 5 ou 10. Então, restringindo a competitividade. Então, o tribunal vai lá, corrijam isso. Se corrigirem, podem fazer. Então, atua o tempo inteiro nisso, fazendo com que o dinheiro público seja gasto de acordo com a lei, de acordo com o que foi aprovado no orçamento, não é? Procurando que o erário, o de recurso público, seja preservado da melhor forma possível. Além disso, julga contas. Todo gestor que administrou recurso público, ele precisa prestar contas. No final do ano, no final da gestão, ele precisa prestar contas. E o Tribunal de Contas julga, de fato, ele administrou bem os recursos, ele obedeceu à lei, ele não desperdiçou recurso público. E julga e diz, essas contas são de fato regulares, podem ser aprovadas. Ou não, são regulares, mas tem ressalvas. Corrija, esse ano a gente vai apontar ressalva, mas próximo ano, corrija isso, aquilo, outro. O Tribunal de Contas tem pouco mais de 100 auditores, né? 100 e poucos auditores, para cobrir o estado todinho, são 184 estados. Todos os municípios têm convênios com o estado, então a fiscalização é pelo Tribunal de Contas do Estado. Então é fundamental que o cidadão participe, que quando ele observar uma irregularidade, alguma compra, enfim, alguma execução orçamentária que não está de acordo, faça denúncias ao Tribunal de Contas, é fundamental. Mas é interessante você falar dessa história de convênio, porque de fato era algo que a legislação era muito frouxa e o acompanhamento do tribunal também é realmente muito distante. Houve até aquele problema grave, alguns anos atrás, aqui em convênios no estado do Ceará, que gerou muito mal-estar, mas no fim do dia foi positivo, no sentido de que o tribunal pôde aperfeiçoar muito as suas práticas de fiscalização. Nós queremos lá, por exemplo, uma gerência específica para convênios, para acompanhar todos os convênios que são feitos no estado do Ceará.
a própria legislação, tanto a legislação federal quanto a legislação estadual, se modernizaram na área de convênios. Porque o problema que aconteceu aqui não foi só no Ceará, aconteceu no Brasil inteiro. Exatamente isso. Onde tem brechas, né? Havia brechas demais, tudo que não tem controle degenera. E o controle era muito ruim. Então, os controles se aperfeiçoaram muito nessa área de convênios, no estado do Ceará e no Brasil como um todo. Aqui, especificamente, lá no TCE, é uma área prioritária para a gente hoje. A gente tem dado uma ênfase muito grande na fiscalização de convênios. Mas, sem dúvida nenhuma, voltando para o seu ponto inicial, o apoio da população, o apoio do cidadão é fundamental. E a gente tem várias iniciativas lá para estimular isso, o apoio. Por exemplo, a gente tem lá o programa chamado Agente de Controle. É um programa que os técnicos do tribunal vão às escolas públicas, inclusive as escolas públicas do interior. Boa parte das cidades do interior foram visitadas. As escolas públicas de Fortaleza, de ensino médio, acho que foram todas visitadas já pelo agente de controle, mostrando o que faz o Tribunal de Contas, o que ele deixa de fazer, estimulando que os estudantes façam denúncias ao tribunal. Esse é um mecanismo. Mas vários outros nós desenvolvemos nessa área de controle social, estimular as pessoas a conhecer o Tribunal de Contas, que atividade ele faz, como é que elas podem interagir com o Tribunal de Contas. Essa própria entrevista que eu estou dando para você aqui é nesse sentido, né? Para divulgar o Tribunal de Contas, para as pessoas que estão lendo o jornal, eu sei que o Jornal do Estado tem muitos leitores, vão saber o que faz o Tribunal de Contas e podem acioná-lo, podem apoiar o trabalho, podem apontar irregularidades. Uma fusão não seria possível porque o TCE já existe, então você não posso tirar conselheiros de um órgão que já existe, colocar conselheiros de outro órgão lá. Seria, na minha visão, inconstitucional, flagrantemente inconstitucional. Mas a extinção do TCM, não que eu defenda, pelo contrário, até eu acho que não é um bom caminho, porque o TCM tem muito trabalho prestado ao Estado do Ceará, muito serviço, mas é possível do ponto de vista constitucional. Outros estados fizeram, o Maranhão fez, o Amazonas fez, foi questionado e foi considerado constitucional. O Supremo disse que era constitucional, extinguir, que a Constituição fala quando houver. E 4 estados têm. Então, se você pergunta assim, olha, vai ser possível isso? Se houver de fato a decisão política, a quem cabe a decisão política, a Assembleia Legislativa, é que o Tribunal de Contas do Estado absolva, sim, será possível. Outros estados fazem isso, nós vamos aprender com a experiência dos outros estados. Minas Gerais, né, que tem mais de 800 municípios, tem apenas um tribunal. São Paulo, que tem mais de 500 municípios, tem um TCM do município de São Paulo, mas todos os municípios do interior são fiscalizados pelo TCE, fiscaliza o Estado e todos os municípios do interior. Enfim, a realidade do Pernambuco, quase todos os estados do Brasil, com exceção de 4, como isso tem sido bastante dito já funciona desse jeito. É óbvio que o TCE vai ter que aproveitar toda a experiência, se confirmar, toda a experiência dos servidores do TCM. Pelo que eu vi, pelo que está posto, os servidores do TCM iriam para o TCE, não é isso? Seriam aproveitados no TCE. Então, toda a experiência deles não seria perdido, né? Toda a experiência de fiscalização que eles têm, de auditoria em prefeituras, em câmaras de vereadores, etc., seria trazida para o Tribunal de Contas do Estado. Claro que teria um custo de adaptação, né? Um custo de transição. Seria maior ou menor, mais penoso ou menos penoso. Mas isso já acontecia em outros estados, aqui também, se a decisão política for essa, irá acontecer também e o TCE irá cumprir essa missão, essa tarefa. Quer dizer, como é que você faz uma transformação dessa sem uma transição? Não é? Nem que seja uma lei que estabeleça isso, os detalhes dessa transição, ou resolução do próprio tribunal que estabeleça o detalhe da transição, mas certamente vai ter que ter um período de adaptação, assim como qualquer empresa, qualquer instituição que receba novas atribuições, ela vai ter que se adaptar àquele novo quadro, àquela nova situação. Então isso certamente haverá uma transição. Nós já temos a nossa escola de contas lá, o Instituto Plácido Castelo, que tem essa finalidade, que inclusive é muito mais antiga do que a escola do Tribunal de Contas dos municípios, que é recente. Eles também já tinham essa tradição de fazer isso, mas como escola, faz pouco tempo que eles abriram a escola deles, acho que 1 ano ou 2, a gente já tem bem mais tempo. Então, quanto a isso, não há dúvida nenhuma, é um caminho inevitável, né? De se aproximar do gestor, se aproximar do cidadão. O Tribunal de Contas, claro que tem essa face punitiva, mas essa é uma das faces, é o último caso, né? O tempo inteiro a gente procura mostrar como se faz. A gente tem lá o EAD, por exemplo, o ensino à distância, um estúdio lá, um curso de vários cursos na área de gestão pública, na área de licitações, contratos, na área de fiscalização de contratos, enfim, as várias áreas da administração pública. O Tribunal de Contas oferece cursos de EAD, cursos à distância, cursos presenciais,
palestras. Isso é o tempo inteiro. Mas não é uma experiência só nossa aqui do Ceará, não. É uma experiência do Brasil todo. É um caminho sem volta. Porque esse é o cuidado, né? Por isso que a gente tem que ter moderação, quem exerce esse tipo de função. Por isso é que, por exemplo, para ser conselheiro do Tribunal de Contas, tem que ter mais de 35 anos, exige a Constituição. Exatamente por isso, para aqueles arroubos. O sujeito acha que é legitimidade, não é legítimo. Aí eu vou começar a escolher as coisas. Peraí, o governador foi eleito, o povo apoiou, os deputados foram eleitos, então não é o conselheiro que vai lá dizer. Mas daí também permitir que se faça desperdícios, aí o tribunal também não pode aceitar. Não, peraí, esse gasto é legal, foi autorizado, está na lei, mas isso aí é desperdício. Então vamos olhar caso a caso, né, as especificidades de cada caso. Aqui no Brasil, o parlamento escolhe a maior parte, né? Não é o governador que escolhe. Antes de 88 era o governador que escolhia a maior parte. Agora o governador, na verdade, só escolhe um livre e 2 numa lista tríplice entre membros de carreira. E o presidente, por exemplo, é escolhido pelo próprio tribunal. E é um debate tanto, realmente é um debate interessante. Será que essa composição é perfeita? Me parece que ela pode ser aperfeiçoada. Porque a Constituição fala o seguinte, olha, ela dá os requisitos, né? Ela diz lá, tudo bem, quem escolhe é a Assembleia Legislativa, mas ela diz assim, olha, tem que ter notórios conhecimentos, uma série de áreas. Se a gente observar bem, é até interessante isso. Os conhecimentos exigidos para ser membro do Tribunal de Contas são maiores do que os exigidos para ser membro do Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal, o que é que exige a Constituição? Notórios conhecimentos jurídicos. O Tribunal de Contas, jurídicos, econômicos, contábeis, financeiros, administração pública. 5 áreas. Você tem que ter conhecimento segundo a Constituição. Além disso, tem que ter reputação ilibada. Notórios conhecimentos e reputação ilibada. É isso que acontece na prática? Às vezes, a gente já viu o caso, uma indicação ou outra, muitas foram barradas, que a pessoa tinha problemas na justiça, respondia não sei quantos processos, ela tem reputação ilibada. Aconteceu já em vários lugares do Brasil afora. Conhecimentos também, o Supremo disse, olha, aí uma vez foi questionado um determinado lugar, se escolheu um determinado conselheiro, que algumas pessoas avaliaram que ele não reunia os conhecimentos, os notórios conhecimentos nas áreas que eu acabei de mencionar. E aí o Supremo disse, mas quem escolhe, quem diz se ele tem ou não tem esses conhecimentos, é o próprio quem indica, ou o governador ou a Assembleia, se for o caso. Então isso acabou afrouxando esse requisito constitucional. O Supremo, na minha visão, até andou mal aí, porque de fato você deveria ter critérios mais objetivos, né, para medir se tem ou não. Mas agora o principal ponto não é esse, quer dizer, me parece. Essa é uma questão importante, mas não é a principal, me parece. A principal coisa, as pessoas falam assim, indicações políticas e tudo mais. Mas a gente olha, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. Ali é 100% político, né? Ali é 100%. O presidente tira da cartola e bota quem ele bem entender, com os requisitos também, né? Notório conhecimentos jurídicos, notáveis conhecimentos jurídicos e reputação ilibada. E o Senado aprova. Nos tribunais não, ainda tem 2 terços é o Poder Legislativo, o outro terço é o Presidente da República, mais um é de carreira dos auditores, o outro do procurador, só um que é livre. O Supremo não, totalmente livre, o Presidente da República bota quem ele quiser. E nessa configuração institucional, a gente teve grandes ministros, né? Por exemplo, Paulo Brossard, um dos maiores ministros da história do Supremo, foi senador, foi ministro da Justiça, é um grande político. Aqui mesmo no Ceará, por exemplo, no TCU, a gente teve o ministro Biratã Aguiar, que foi um grande ministro do TCU, e vários outros exemplos de pessoas que foram para lá e exerceram muito bem, vieram da política, vieram do parlamento, exerceram muito bem. Então, o principal problema que eu vejo, isso é uma disfunção, quando ocorre, e a gente tem notícia que ocorre aqui e acolá, um lugar ou outro, é quando o sujeito chega no Tribunal de Contas e continua fazendo política. Isso sim, esse é um defeito gravíssimo, gravíssimo. Isso realmente uma coisa abominável. Porque você não pode ser juiz e jogador ao mesmo tempo, não é? Se você entra no Tribunal de Contas, tudo bem, eu tive uma vida partidária, vivi nas poeiras da política, na disputa, no conflito, ok. Política é extremamente importante, a gente brigou a vida inteira não. Quem vivia, eu, por exemplo, nasci em 70, vivia uma parte da minha infância era ditadura militar, né? Foi só em 85 que teve a redemocratização, a eleição direta só em 89. Como se lutou nesse país pela democracia, não é? De eleições livres, para as pessoas poderem falar o que bem entenderem. Então a política é uma arte nobre, a gente não pode ter hoje tem essa visão muito negativa da política, dos políticos. Longe disso, a gente tem que valorizar os políticos, valorizar a política. Então, extremamente valorizado. Agora, político tem o seu lugar. Se você quer ser político partidário, defender ideias, defender causas, defender... tem que ser no parlamento, né? Ou na sociedade. Agora, se você vem para o Tribunal de Contas, temos as mesmas garantias dos magistrados, dos desembargadores, mas os mesmos impedimentos. Ou seja,
Eu, por exemplo, tenho minhas opiniões políticas, como qualquer pessoa, como você tem, como qualquer pessoa tem, não é? Mas tenho que resguardar. Nem um adesivo no meu carro, quando tem eleição para prefeito, para governador, eu coloco. No meu carro particular eu não coloco um adesivo. Porque é um impedimento, eu não quero que as pessoas saibam que eu tenho que eu vou votar em A, em B, em C. É um impedimento, quer dizer, às vezes eu queria escrever até um artigo no jornal defendendo determinada ideia política, mas me resguarda, é um impedimento que eu tenho de não me manifestar. Quer dizer, tem umas garantias da magistratura dos impedimentos. Então, quando alguém quebra isso e vai para o Tribunal de Contas e continua fazendo política no Tribunal de Contas, usando o Tribunal de Contas para trampolim político, isso é muito ruim. Isso realmente é uma coisa que destrói a reputação do Tribunal de Contas como lugar íntegro, como lugar que as pessoas estão ali sendo imparciais, que estão ali buscando cumprir a lei. Então, é algo que tem que ser evitado. Então, nada contra o político. Pelo contrário, acho que tem que valorizar os técnicos e valorizar os políticos também. Mas chegou no tribunal, esqueça as poeiras da política. Chegou no Tribunal de Contas, agora o senhor é um magistrado. Aqui não tem espaço para fazer política. Tem os impedimentos de toda a magistratura. É isso que tem que e aí tem que funcionar. As pessoas primeiro têm que se autoconter. Como eu te falei, me autocontenho. Nem no adesivo no meu carro eu coloco, me autocontenho. Mas se a pessoa não tiver essa autocontenção, a imprensa tem que denunciar, a corregedoria tem que funcionar, o Ministério Público tem que ser acionado, tem que acionar a Justiça. Enfim, é isso. Todo poder, isso é muito interessante, que todo poder, toda competência, veja, ela envolve, do outro lado, uma responsabilidade gigantesca, não é? Toda competência, isso é um poder. Eu tenho um poder, tenho uma competência, o poder, que é um dever, de julgar contas. De outro lado, eu tenho uma responsabilidade gigantesca ao julgar essa conta. Por quê? Porque eu tenho que me conter muito, olha, eu tenho que ser extremamente íntegro, eu não tenho que ter envolvimento político, não tenho que ter envolvimento partidário, para as pessoas enxergarem que naquela minha decisão vai ser a decisão técnica, a melhor possível. Posso até errar, como toda hora os magistrados, os membros do Tribunal de Contas erram, mas eu errei tentando acertar. Então, por isso que é péssimo, por exemplo, se eu pego um juiz, por exemplo, ele tem poder de julgar, pode colocar uma pessoa na cadeia, né? Então, disputa aqui, eu posso, vai ser esse aqui que vai ganhar e não esse. Ou um fiscal, por exemplo, de imposto, ele vai lá e diz, olha, o imposto era para ser 10, você está pagando só 5, está errado, e lá, aplicar uma multa lá. É um poder, é uma responsabilidade. Do outro lado, é uma restrição gigantesca. Já pensou se esse juiz, ao decidir por A e não por B, ele foi porque ele recebeu uma propina? Ele foi comprado? Quando ele deu uma liminar é porque ele recebeu um dinheiro e não porque ele está cumprindo a lei? O conselheiro, quando decide alguma coisa, olha, essa conta é irregular ou é regular, não é porque ele observou a lei, mas é porque ele tem um interesse político partidário por trás, ou porque ele recebeu um dinheiro. Quer dizer, então isso deslegitima, né? Completamente. Então todo poder envolve, do outro lado, uma responsabilidade gigantesca, que as pessoas precisam acreditar naquilo, né? Tem que ter legitimidade aquilo. Então, mas tem pessoas, e isso é a minoria, graças a Deus, cada vez os tribunais estão melhores, os tribunais de contas do país afora, assim como os tribunais de justiça, mas ainda caso nisso, as pessoas veem só os poderes. Não vê o outro lado, a restrições, as responsabilidades, né? Os impedimentos. É isso que diz, olha, você tem garantias para você decidir aquilo com calma, com tranquilidade. Mas, do outro lado, eu dou um monte de impedimento também. Ó. Você não pode ter, eu não posso ter um negócio, por exemplo, administrar um negócio. Se eu quisesse ter um negócio, não posso. Impedimento da magistratura. A única coisa que eu posso fazer é dar aulas. Só isso. Dar aulas, dar palestra e tudo mais. Mas ter um negócio? Não. Eu tenho que me dedicar ao Tribunal de Contas. Posso ter envolvimento político partidário? Não posso. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante, sabe? Embora também seja importante a composição, ter um caráter técnico. É o que exige a Constituição, já está lá na Constituição. Vamos cumprir a Constituição, né, que ela já exige isso. Começamos o ano fazendo uma grande reestruturação no Tribunal de Contas, né, uma reestruturação muito grande. Criamos setores novos, setor de informações estratégicas do Tribunal, setor de acompanhamento de receitas, uma modificação intensa, muito grande mesmo. Fazia muito tempo que o Tribunal não fazia uma grande reestruturação como fez. Mudamos o método de remuneração, passou valorizando muito a produtividade. Um dos cargos que tinha no Tribunal de Contas era subdiretor de inspetorias. Nós acabamos, esse subdiretor virou, o cargo continua existindo lá, é de assessor. E qualquer um pode ser. O que tiver maior, a cada 6 meses ele pode mudar. Quem tiver mais pontos se torna um assessor. Quem tiver mais pontos, quem tiver maior produtividade se torna um assessor. Então, quer dizer, acabou aquela história do sujeito ser o dono do cargo. Qualquer um pode ocupar o cargo. Aprovamos a resolução
que para ser da Secretaria de Controle Externo no Tribunal é obrigatório ser servidor efetivo. A pessoa de fora do passado não pode dar mais garantia, porque o servidor efetivo ele tem estabilidade. Então, para ser da Secretaria de Controle Externo, que é o coração do tribunal, tem que ser servidor efetivo. Fizemos um concurso interno lá para secretário-geral do tribunal. Primeira vez que o tribunal faz isso. Qualquer um pode ser secretário-geral. Qualquer um no tribunal. Eu fiz lá uma seleção assim que eu assumi. Aí 12 se candidataram, fizemos prova escrita. Aí das provas escritas, eu selecionei as 5 primeiras, 5 melhores provas. Aí depois fiz uma dinâmica de grupo, depois uma entrevista individual. E foi escolhido uma pessoa, nesse processo, um servidor, porque tinha qualquer servidor efetivo podia concorrer. Um servidor efetivo foi escolhido por concurso entre os servidores. Qual a mensagem que eu quis dar? Meritocracia. Qualquer um pode ser o secretário-geral. Não é aquele sujeito mais próximo dos conselheiros, mais próximo, não. Qualquer um pode ser. Passando na prova, saindo bem na entrevista, mostrando que tem maturidade, que sabe lidar com situações difíceis e tudo mais, que é o dia a dia, que tenha, pode ser o secretário-geral. E assim foi feito. Então isso, foram tantas modificações que eu acho que a gente passou assim para outro patamar. O tribunal já vinha se modernizando muito. O conselheiro Valdomiro Tal, que ficou como presidente durante 4 anos, também fez um trabalho muito bom. Modernizou o tribunal em várias áreas, na área de informática, modernizou o tribunal também na área de estrutura, inaugurou um prédio novo. É um trabalho crescente que a gente tem feito. Fizemos concurso público, estamos conseguindo nomear, com todas as dificuldades orçamentárias agora, concurso público. Comecei a falar, a gente precisa ficar mais conhecido, né, na sociedade. Não adianta a gente trabalhar, você nem sabia que a gente estava trabalhando tanto. A gente precisa divulgar. Quem mantém o tribunal é o contribuinte, é o cidadão. Então ele precisa prestar contas para o cidadão. Olha, se o senhor está pagando o seu imposto, uma parte do seu imposto está vindo para o Tribunal de Contas. Nós aqui estamos trabalhando, viu? Aqui, olha o que nós estamos fazendo. Essa é a ideia. Então melhoramos também o setor de assessoria de comunicação social, a doutora Kelly tem nos ajudado muito lá, com várias ideias. Hoje a gente tem o WhatsApp, tudo que a gente tem que se adaptar à era moderna, ao século XXI, né? O WhatsApp, canal no YouTube, Facebook, a nossa página na internet, a gente faz de tudo para ela ser atrativa, para ela estar sempre sendo atualizada, né? As pessoas encontrarem informações lá. Enfim, trabalhamos muito e acho que resultados estão aparecendo. No começo houve uma certa dificuldade, porque toda reforma é assim, eu sempre gosto de usar essa expressão, você vai fazer uma reforma na sua casa, qualquer pessoa, de início, a reforma você quer sair daqui para ficar aqui, sua casa vai ficar mais confortável, né? Ninguém faz reforma para piorar. Mas antes de ficar aqui, você vai quebrar a parede, vai ter operário na sua casa, vai ter poeira, vai ter barulho, então um pouco você cai um pouco, para depois você subir, não é isso? Então, tem um período de transição, houve algum período de transição, mas graças a Deus a gente já estamos aí em plena atividade, nessa nova estrutura, nossa nova configuração, e tenho esperança de que em 2017 vamos trabalhar mais ainda e produzir mais ainda para a sociedade do Ceará. A gente quer chegar ao interior, a gente tem já um programa para chegar pelo menos 5 cidades do interior do estado, que a gente nunca foi, os conselheiros nunca foram ao interior do estado. Os técnicos sempre vão por causa dos convênios com as prefeituras, mas os conselheiros não, então a gente quer fazer grandes seminários no interior, chamando as principais lideranças para tornar o tribunal mais conhecido. Mas queremos melhorar, temos agora um projeto muito grande, que é até um financiamento do Banco Mundial, a gente conseguiu esse financiamento, na área de modernizar a área de prestação de contas, para ficar parecido com a Receita Federal. Hoje na Receita Federal, quando a gente declara imposto de renda, a gente recebe um software que a gente baixa, e aí manda papel nenhum, manda comprovante nenhum, só preenche aquele formulário lá. Então a gente quer fazer isso também. Os gestores vão receber um sistema do tribunal, vão preencher aquilo, o tribunal vai receber tudo em e-mail eletrônico. Não é um PDF, porque hoje a gente tem isso, a prestação eletrônica de contas eletrônica é um PDF. Aquilo serve para pouca coisa, porque você continua tendo que olhar página por página, não é papel, economiza papel, mas do ponto de vista de cruzamento de informações, nada disso acontece. Com esse sistema novo que nós estamos fazendo, estamos desenvolvendo, e a gente termina até o final do ano, se Deus quiser, vai ficar tudo eletrônico. Então a fiscalização vai ficar muito mais séria, muito mais rápido, o julgamento de contas vai ficar muito mais rápido, muito mais sério. Setores novos que a gente criou, o setor de informação e estratégia, tem dado vários resultados, mas ainda estamos na fase interna. A gente quer divulgar todos os trabalhos que têm sido feitos na área de Big Data, como falei, de cruzamento de informações, várias auditorias estão surgindo nesse campo. Esse setor novo de receitas também, alguns trabalhos já estão começando a surgir, mas isso a gente quer dar uma divulgação grande. Algumas auditorias específicas, como a gente fez uma grande auditoria esse ano na área de saúde, comparando o sistema de saúde. Eu mesmo fui a alguns hospitais, fui ao Hospital de Sobral, fui ao hospital aqui, Rodão Alcântara, os técnicos foram ao Hospital de Juazeiro, HGF, enfim, vários hospitais do estado do Ceará, vendo como é que funciona isso,
funciona bem a administração direta do Estado, é melhor por OS. Mas qual é o custo disso? Então, medindo custo-benefício de cada um, apontando problemas. Essa auditoria está praticamente pronta, vamos divulgar isso. Vamos fazer um grande no ano que vem, agora na área da educação pública do Estado do Ceará. Quando a gente viu, por exemplo, o Ceará saiu muito bem no ensino fundamental, aqueles números lá do Ministério da Educação, dos testes do Ministério da Educação. Mas no ensino médio o Ceará não saiu tão bem. Por quê? Então vamos fazer uma grande auditoria, já estamos, na verdade, desenvolvendo, já começamos já isso. Por que o Estado do Ceará, até coordenado com o Tribunal de Contas da União, não saiu tão bem na área do ensino médio? O que é que está faltando? Quais são os problemas? Enfim, tem muito trabalho para ser feito. E se for aprovado essa fusão do TCM, que não estava nos nossos planos, será mais trabalho ainda para essa fase de transição e para fazer. Enfim, mas independentemente disso, muita coisa para ser feita, tem muitos projetos aí sendo desenvolvidos e continuar o que a gente está fazendo, né? Intensificar, aperfeiçoar, e uma série de áreas novas que vão ser implementadas já em 2017. Será que a gente encontra uma pizza de pepperoni uma hora dessa? O Julinho vai ficar super triste se você não comprar aquele videogame. Pai, quero fazer capoeira, judô, karatê. Guia o Estado. Com ele você encontra tudo o que precisa todos os dias da semana e a qualquer hora, com facilidade e rapidez. Acesse o site do Guia o Estado ou baixe o aplicativo e tenha a cidade na palma da mão.